O barbeiro milionário humilha um menino negro e se arrepende de sua atitude cruel. Lucas estava com o coração acelerado. O sol brilhava forte, mas não era esse calor que o deixava nervoso. Era a ansiedade de entrar na barbearia de Carlos, o barbeiro milionário. Ele tinha apenas 10 anos, mas já sonhava em ser um grande barbeiro, assim como seu pai. A barbearia era uma das mais chiques do centro da cidade. Luzes brilhantes, cadeiras elegantes e um cheiro inconfundível de produtos caros no ar. Se o pai viu isso, ele ia ficar tão orgulhoso, pensou com um sorriso esperançoso. Mas assim que cruzou a porta, a alegria se desfez como fumaça. O ambiente glamouroso pulsava com risadas e conversas. Mas Lucas sentiu o peso dos olhares. Carlos estava sentado em um trono de couro, rodeado de clientes que riam de suas piadas afiadas. Ele tinha fama de ser um gênio com as tesouras, mas também era conhecido pela sua arrogância inflada. E naquele momento, Lucas parecia um peixe fora d'água. Quem é esse garoto? Carlos disparou, seus olhos estreitos fazendo uma inspeção crítica, enquanto o riso dos clientes ecoava como um coro cruel. Lucas sentiu um nó na garganta. As mãos tremiam como folha no vento. Ele não sabia o que dizer. Queria explicar que estava ali porque queria aprender, que se inspirava em cada corte que via na barbearia. Mas as palavras falhavam. Garoto, você não pertence a esse lugar. Vaza antes que comece a me dar dor de cabeça. Passala silenciou de repente. O rosto de Lucas queimou de vergonha. Os risos mudaram de tom. Passaram a ser murmurados. Olhares que antes eram curiosos, agora eram pesados. Ele queria correr, sair de lá, mas uma parte dele estava presa, esperando uma resposta que nunca veio. Ali, no meio daquela barbearia de alto nível, ele se sentiu pequeno, insignificante. E enquanto Carlos continuava a se exibir, uma mulher do fundo da sala interrompeu. Carlos, você não se lembra do Lucas, filho do seu amigo de infância? O tempo pareceu parar. Carlos congelou. A expressão que seu rosto mudou. A arrogância deu lugar a um olhar de confusão. Um pedaço de seu passado de repente explodindo em sua memória. Ali estava ele, aquele menino, trazendo à tona uma história que Carlos preferia esquecer. Enquanto isso, Lucas sentia a dor da humilhação, mas também uma pequena chama de força sendo acesa. Ele lembrava das tardes na barbearia do seu pai, o cheiro do cabelo cortado, os sorrisos e as conversas calorosas. Sua comunidade sempre o apoiou. Ele não era só um garoto. Ele era alguém que sonhava alto. A tensão na barbearia era palpável. A pergunta pairava no ar. Será que Carlos teria coragem de mudar o seu jeito, de se redimir? Ou iria se deixar consumir pelas sombras do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pairava na barbearia, os olhos de Carlos se arregalaram e seu rosto se contorceu em uma mistura de choque e confusão. Lucas sentiu seu coração acelerar ainda mais. A mulher que havia falado se aproximou, e Lucas reconheceu seu tom familiar. Era Dona Clara,
uma amiga antiga da família, uma figura materna em sua comunidade. Dona Clara, o que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, a arrogância vacilando no ar, como um balão prestes a estourar. Carlos, precisamos conversar. Você precisa encarar seu passado. A verdade sobre o Lucas e sua família não é o que você pensa. Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. E enquanto a tensão tomava conta do espaço, algo mudou. O clima de risadas foi substituído por sussurros nervosos. O que Dona Clara queria dizer? Lucas sentiu um frio na barriga, a expectativa pairando como uma névoa densa. Você não sabia, mas sua família, ela teve uma grande dívida com a minha, Carlos. A mulher continuou, as palavras como facas. Seu pai, antes de subir na vida, fez algo terrível. E agora o seu orgulho está lhe custando a verdade. As palavras de Dona Clara ecoaram, abrindo feridas que pareciam há muito fechadas. Os olhares dos clientes se voltaram para Carlos, e a perplexidade tomou conta de todos. Ele finalmente pareceu real, uma figura com falhas, e não o ícone que sempre foi. Você sempre se gabou de suas conquistas, mas nunca enfrentou as consequências dos seus atos. Dona Clara prosseguiu, ardente. Lucas notou que alguns dos clientes também murmuravam entre si, desnudando um passado que deveria ter sido esquecido. Carlos, confuso, tentou se defender. O que você está dizendo? Isso é uma mentira. Mas a voz era mais fraca. Ele sabia que Dona Clara não era de fazer acusações infundadas. As palavras começaram a se desmoronar ao redor dele. Você não é o único que se erguem em cima de outros, Carlos. Acredita que as feridas se curam, mas a verdade está aqui, batendo à porta. Ela disse, gesticulando com firmeza. O mundo à sua volta parecia girar. Lucas, que antes era apenas um menino acanhado, agora estava no centro de uma tempestade de revelações. Ele tinha sido o alvo da humilhação, mas as peças daquele quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que Dona Clara estava revelando? Que tipo de segredos pesavam sobre os ombros de Carlos? No fundo, Lucas começou a pensar no que isso significava para ele. Seu pai, o orgulho dele, o que ele teria que enfrentar agora? Imaginou a dor e o medo que passariam pela cabeça de Carlos, um homem construído em cima de mentiras e arrogância. Você pensou que podia esquecer? Que a sua vida poderia ser perfeita sem enfrentar o que você causou? Dona Clara disparou. O Lucas é mais do que um menino. Ele é parte de algo maior. Ele tem a chance de fazer a coisa certa, de mudar tudo isso. Quando Carlos se virou para Lucas, seus olhos eram um misto de raiva e desespero. Não! Você não pode acreditar nela! Ele clamou, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada. E foi nesse momento que a luz da barbearia começou a piscar, como se o próprio espaço sentisse as revoluções emocionais. Um barulho ecoou, como se o chão estivesse tremendo. A porta da barbearia foi arrombada, e um grupo de homens entrou, com olhares furtivos e intenções obscuras. Carlos, é hora de pagar suas dívidas! Gritaram eles, e tudo parou. A barbearia, que era um cenário de glamour, agora se tornava um campo de batalha de verdades não ditas e segredos pesados. Lucas segurou a respiração. O que mais viria à tona nessa tempestade? E mais importante, como isso mudaria sua vida? As vozes na barbearia se aquietaram. O ar pesado, após a entrada abrupta dos homens, criou um clima de tensão, como se o tempo tivesse parado. Carlos olhava em volta,
o pânico tomando conta de seu rosto. Lucas estava paralisado, com a respiração presa. A luz da barbearia piscava, refletindo a confusão crescente. "Carlos, você se esqueceu do que deve!" Um dos homens gritou, suas palavras cortando o silêncio como uma faca. Ele era alto, com um olhar penetrante que parecia escanear cada um na sala. Os outros homens caminharam em direção a Carlos, dominando o espaço. Lucas sentiu o frio na barriga. Ele pensou em se esconder, mas uma força estranha o mantinha no lugar. Aquela era sua chance de ficar ali, de enfrentar a humilhação, mesmo que houvesse mais caos à frente. "Eu não tenho nada a ver com isso." Carlos gaguejou. Sua arrogância estava desaparecendo, deixando apenas um homem desesperado. Os clientes murmuravam. Alguns pareciam preocupados, outros curiosos. "Não se faz de inocente", disse outro homem com um sorriso sarcástico. "Você se esqueceu de como chegou onde está. Agora suas ações têm consequências." Dona Clara, que estava até então observando em silêncio, começou a se mover. "Carlos, você precisa se responsabilizar", exclamou. "Não é só você quem está em jogo aqui." Todos os olhares se voltaram para ela, e a tensão se agudizou. Mas foi quando um dos homens mais próximos de Carlos puxou um envelope grosso do bolso. "Foi você quem pediu esse dinheiro, aqui está, a cobrança chegou." Ele então abriu o envelope e uma pilha de fotografias caiu ao chão, espalhando-se pela barbearia. O instante pareceu se arrastar enquanto todos olhavam as imagens. Lucas se aproximou. Seu coração batia forte. Ele não conseguia acreditar no que via. As fotos mostravam Carlos em situações comprometedoras, rodeado por pessoas estranhas, agindo de maneira que ele nunca imaginaria. A realidade se rompendo diante dele. A barbearia havia sido construída em cima de segredos que Carlos nunca quis que ninguém soubesse. "Isso não é o que você pensa", Carlos exclamou, seu tom de voz mais desesperado do que nunca. Mas a verdade estava exposta, mais evidente do que nunca. "Você se meteu com a pessoa errada", um dos homens disse, seus olhos brilhando de triunfante. "Você pode ter tudo agora, fama, dinheiro. Mas não se esqueça, isso pode acabar rápido", alertou o homem. "E está a caminho de acabar se você não fizer o que deve." A visão daquelas imagens fez Lucas sentir um choque no estômago. O antigo orgulho de Carlos estava desmoronando, e o olhar arrogante dele agora era de um homem que se sentia encurralado. A barbearia, que antes era um símbolo de sua grandeza, agora era uma prisão de suas próprias mentiras. Lucas, ainda confuso, olhou para Dona Clara. O que isso significava para ele? Ele sentiu que ali havia algo que poderia mudar tudo. O menino que sonhava em ser barbeiro estava agora diante de um dilema. Carlos, o barbeiro milionário, não era o homem que ele imaginava. Uma pergunta ecoava na mente de Lucas. Carlos realmente sabia de tudo isso? Se aquele homem que havia o humilhado tivesse um passado tão sombrio, qual seria seu papel na história de Lucas? Antes que pudesse elaborar mais pensamentos, outra pessoa entrara na barbearia. Uma mulher deslumbrante, com ares de mistério, que todos reconheceram instantaneamente. Era Sofia, a famosa influencer que sempre aparecia nas redes sociais com Carlos. "Eu ouvi tudo lá fora", ela disse, olhando para as fotografias e para os homens, seu sorriso agora se desvanecendo. Carlos, seu olhar estava fixo no barbeiro, que por sua vez, agora parecia um homem em desespero. O que Sofia sabia? O que mais estava escondido sob a superfície daquela barbearia glamurosa?
Lucas sentia as peças do quebra-cabeça se deslocando, uma nova camada de mistério surgindo. O que realmente estava em jogo agora? E no silêncio que se seguiu, pintado com a expectativa, o futuro de todos ali parecia balançar à beira de um precipício. O tempo parou. A única certeza era a incerteza que pairava no ar. Lucas fitou Sofia, com a confusão estampada no rosto. Ele não conseguia entender como aquela mulher famosa, que parecia ter uma vida perfeita, estava agora ali, no meio de toda aquela tensão. O pânico se espalhou por ele, como se alguém tivesse acendido uma luz forte que iluminasse todas as sombras daquela barbearia. Carlos, temos que conversar sobre isso. Agora! Sofia insistiu, seu tom de voz misturando autoridade e desespero. Ela se aproximou de Carlos, que tinha perdido a compostura completamente. Os homens que o ameaçavam estavam ali, e o olhar de todos na barbearia fixava-se neles e no que estava prestes a acontecer. Você não sabe o que está dizendo, Carlos gritou, mas a insegurança em sua voz era clara. Ele se virou rapidamente, buscando algo nas expressões dos clientes, que agora eram meros espectadores em um espetáculo de revelações. Você não pode escapar da verdade, Carlos. Sofia prosseguiu, passando uma mão pelo cabelo, como se tentasse acalmar os próprios nervos. Você e eu, nós temos um filho. As palavras dela cortaram o ar, como um golpe. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Dona Clara, que também parecia estar em choque, boquiaberta. O que ela tinha acabado de dizer? Um filho? Carlos tinha um filho? A revelação sacudiu os pilares de tudo que Lucas achava que sabia sobre aquele homem. Não, isso é mentira. Carlos balbuciou, a cor de seu rosto se apagando lentamente. Você não pode dizer isso aqui. Eu estou dizendo a verdade, e você sabe disso. Ele merece saber. Sofia gritou, apontando para um canto da barbearia, mas o olhar de Carlos se perdeu nas ameaças dos homens. Lucas observava tudo, a confusão transformando-se em uma mistura aterrorizante de emoções. Ele não sabia o que pensar. Um filho. O que isso significaria? Uma conexão que ele nunca soube que existia. E tudo de repente fazia sentido e não fazia. O orgulho e a arrogância de Carlos agora estavam expostos como camadas de cebola, revelando vulnerabilidades que ninguém poderia imaginar. Os homens que antes pareciam prontos para cobrar dinheiro começaram a rir, um riso grotesco que ecoou na barbearia. Olha só quem é o papai rico, com um filho no meio dessa bagunça. O que você vai fazer agora, Carlos? Um deles zombou, avançando um passo. Carlos, que agora parecia um homem completamente desfeito, lutou para manter uma fachada de firmeza. Isso não tem nada a ver com você, ele rosnou, mas sua voz estava cheia de fragilidade. Não é? Você sempre se preocupou apenas com sua imagem. Sofia retrucou, cada palavra uma punhalada. Agora a verdade está aqui. Você não pode fazer isso. Carlos gritou, meio apavorado. A barbearia pulsava com o ar pesado, como um bolo de tensão, que a qualquer momento poderia se desmoronar. Lucas tinha certeza de que todos estavam se perguntando a mesma coisa. Quem seria esse filho? O que mais Carlos escondeu? Enquanto todos estavam focados na cena tensa, uma ficha caiu na mente de Lucas. As fotografias, a chantagem, a dívida que Carlos tinha com gente perigosa, tudo estava se entrelaçando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Aquela era uma tempestade, e o olho do furacão estava no centro de tudo. E no meio daquela confusão, uma ideia surgiu em sua mente. E se houvesse mais segredos? Segredos que não apenas afetassem a vida de Carlos, mas também a dele, de sua família.
O que poderia acontecer se outras verdades viessem à tona? Neste momento, as luzes da barbearia começaram a piscar novamente. O clima se tornava cada vez mais tenso. E então, a porta se abriu mais uma vez. Um novo homem entrou, com um olhar intenso e uma expressão que não prometia nada de bom. Todos na sala sentiram o gelar no ar, e o silêncio se instalou novamente. O que ele queria? Mais problemas? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e Lucas só podia imaginar que tudo que estava por vir mudaria radicalmente o que eles sabiam sobre si mesmos. O que mais seria revelado naquela barbearia, que agora parecia um campo de batalha de segredos e mentiras? No instante em que aquele novo homem entrou na barbearia, a atmosfera ficou eletricamente carregada. Ele não era um estranho qualquer. Seus olhos frios e calculistas pareciam escanear cada canto, como se estivesse procurando algo ou alguém. Lucas sentiu o coração disparar, enquanto o olhar do homem se fixava em Carlos, tão denso e ameaçador, que parecia cortar o ar. Carlos, o que está acontecendo aqui? A voz erguia-se como um trovão, e todos na sala perceberam que era hora da verdade. O homem era Raul, um antigo parceiro de Carlos, e suas feições revelavam um passado sombrio que ninguém ali conhecia. Carlos começou a gaguejar, mas Raul não deixou que ele terminasse. Você não pensa que pode simplesmente fugir, não é? Ele disse, levantando a mão em um gesto de desprezo. O que você fez? Ninguém esquece. As palavras dele reverberaram como uma sentença de morte. O silêncio que se seguiu era palpável, tão pesado que poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhares estavam fixos em Carlos, em seu rosto que começou a se desmoronar sob a pressão. Agora, não era apenas a chantagem em relação ao dinheiro. Era algo muito maior e mais deprimentemente profundo que estava prestes a ser revelado ali, naquele espaço que antes parecia tão glamouroso. Você não pode me ameaçar assim, Raul, Carlos respondeu, suas mãos tremendo. Ele estava perdendo o controle e sabia disso. Lucas observava a cena, o nó em sua garganta crescendo. O que mais estava escondido ali? Que segredos esse homem trazia? Dona Clara, que se posicionava próxima a Lucas, tocou seu braço carinhosamente, como se tentasse confortá-lo em meio à tempestade que se formava. Esta não é sua luta, Lucas, sussurrou, mas o menino sentia que estava no centro de tudo, como se suas aspirações e sonhos estivessem se entrelaçando com o destino de Carlos. Raul, percebendo a fragilidade de Carlos, continuou. Lembra do que aconteceu? Daquela noite? Você acha que pode se esconder atrás do sucesso e da fama? Eu tenho as provas. Ele fez uma pausa, sorrindo de forma perversa. E agora, a verdade virá à tona. Sofia, que até então estava quieta, interveio. Que você quer dizer? Que provas? Sua voz carregava um misto de preocupação e raiva, e a tensão na barbearia voltou a subir. Lucas se conteve, sentindo que cada palavra poderia desencadear o fim de algo que mal começou a entender. Eu sei o que você fez, Carlos. Raul gritou, provocando olhares de choque entre os presentes. A noite em que tudo desmoronou. Você não era o único que estava lá. Você não pode me deixar fora dessa. As palavras caíram como chumbo quente, transbordando um cenário de traição e culpa. Lucas respirou fundo. Ele sentiu que algo muito mais intenso estava sendo revelado, e sua mente se encheu de perguntas. Um fio invisível começou a ligar todos os pontos: a dívida, a chantagem, o passado oculto de Carlos. Mas a verdadeira natureza do que Raul estava insinuando
ainda não estava clara. Isso não se trata de você e eu, Carlos respondeu, sua voz agora carregada de pânico. Isso afeta mais pessoas do que você imagina. A frase pairou no ar, um eco de verdades não ditas. E então, como um relâmpago em meio à tempestade, o homem de Raul se virou e apontou para Lucas. E ele? Você não está pensando em expor o menino a isso, estará? A pergunta cortou a conversa. A súbita atenção focada em Lucas fez seu coração afundar. Ele era apenas um garoto que sonhava. Mas naquele momento, os olhares eram pesados, exigindo respostas que ele nem mesmo sabia. Lucas, você está bem? Dona Clara indagou, percebendo o desespero em seu olhar. Vamos sair daqui! E poderia ser o momento de escapar, mas Lucas não conseguia se mover. Ele precisava entender. Raul, percebendo a hesitação, sorriu de forma calculada. Ah, mas ele deve saber, não é? O que as escolhas de Carlos realmente custaram. A revelação estava no ar, pronta para ser feita. Um segredo, um escândalo, pronto para desmoronar tudo. O ambiente estava tenso, a barbearia parecendo cada vez mais um palco de tragédia. E enquanto cada um segurava a respiração, a verdade, prestes a ser exposta, pesava mais do que qualquer dívida de dinheiro. Você não sabe do que está falando. Carlos sussurrou, repleto de medo. Lucas, você precisa sair agora. Seus olhos, uma mistura de prontidão e pavor, se encontraram. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. Sonhos de um futuro brilhante ou um pesadelo sem fim. E antes que pudessem de fato entender a gravidade, um outro homem entrou, e com ele mais segredos renascidos. O que mais seria exposto naquela barbearia? A vida de Lucas estava prestes a virar de cabeça para baixo, e o que ele tinha pela frente era um caminho incerto, escuro e cheio de revelações. No momento em que a porta se abriu novamente, todos os olhares se tornaram uma lanterna sobre Carlos. Raul, com a voz ressoando como um trovão, estava prestes a mudar tudo. Lucas tinha certeza de que a tempestade que se formava ali estava prestes a desabar. Mas apenas uma fração de segundo depois, essa tempestade se intensificou de uma forma que ninguém poderia prever. A mulher que acabara de entrar não era qualquer uma. Era Amanda, a mãe de Lucas. Ela estava parada na entrada, com uma expressão que misturava alívio e terror. Lucas, meu filho! Ela gritou, e a força de suas palavras cortou o ar denso da barbearia. O coração de Lucas despencou. Momento de felicidade e confusão se misturaram. O que ela estava fazendo ali? Desde que o pai havia falecido, ele não a via tão preocupada. Ele mal tinha tempo de se perguntar o que estava acontecendo quando Amanda se virou para Carlos. Lançando um olhar que poderia derreter aço. Carlos, afinal, é você quem deve explicações. O ambiente estava elétrico. Raul riu, como se tudo isso fosse um espetáculo. Olha só, agora a mamãe do menino se junta à festa. Sua zombaria era cortante. A tensão aumentou, e os murmúrios entre os clientes aumentaram. O cidadão perfeito de antes agora estava sendo desnudado em frente a todos. Você não pode fazer isso com o nosso filho. Amanda seguiu, avançando indignada. As palavras dela ressoaram como um eco, e uma onda de silêncio percorreu a barbearia. Lucas estava pasmo. O que se passava? Ele sempre soube que havia história entre Carlos e sua mãe, mas nunca imaginou que era tão profunda. Nosso filho? Raul parecia intrigado. A mudança de tom despertou algo dentro dele, e ele começou a rir, um riso escandaloso. Era uma risada de escárnio, como se estivesse assistindo a um filme de terror.
Você não sabia disso, Carlos? Amanda foi a razão da sua queda em primeiro lugar. A confusão tomou conta de Lucas. Como assim? O que estava acontecendo? Ele olhou para a mãe, que não parecia se intimidar. Ao contrário, seu olhar estava cheio de determinação. O que ela queria dizer com isso? A revelação quase parecia surreal. Carlos, você manipulou tudo. Desde que nos conhecemos, você sempre usou a nossa história para se promover. Usou sua fama a seu favor. E eu? Eu não vi, não enxerguei. Amanda olhava furiosa, e Lucas ficou paralisado. Ele não fazia ideia das intrigas que envolviam sua mãe e Carlos. O que mais ele não sabia? Os olhos de Carlos se arregalaram. O pânico começou a mudar seu olhar arrogante. Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar algum tipo de controle no meio do caos. Amanda, pare! Você está tirando isso de contexto! Ele gritou. Mas era tarde demais. Raul já tinha pego a ideia e estava brincando com isso, lançando mais lenha na fogueira. Ah, eu sempre soube que você tinha um passado sujo, Carlos. Agora, não só estamos descobrindo suas mentiras, mas também a manipulação que você fez com a família dele. Raul parecia se divertir. Cada palavra era um golpe, e a murmuração dos clientes aumentava. Você não entende. Isso é complicado, Carlos balbuciou, sua firmeza desmoronando como um castelo de cartas. Mas nada parecia funcionar. As pedras que sustentavam sua imagem estavam caindo, revelando um homem perdido. Enquanto a tensão crescia, Lucas sentiu um aperto no peito. O que isso tudo significa para mim? Como isso me afeta? Essas perguntas queimavam em sua mente. E quando tudo parecia que ia ficar mais claro, uma nova reviravolta se aproximou como uma tempestade. Raul começou a rir de novo, mas era um riso que tinha algo mais. Ele puxou uma pequena caixa do bolso e a levantou. E se eu te dissesse que eu tenho tudo registrado? Provas suficientes para acabar com você e o seu glamour de uma vez? Ele então abriu a caixa, revelando o que pareciam ser objetos de um passado obscuro. Uma lembrança antiga que todos ali pareciam reconhecer. Era uma fotografia de um amigo de Carlos, um amigo que havia desaparecido anos atrás. Você é quem está por trás disso! A voz de Amanda tremia com as palavras, e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. O que mais aquele homem tinha escondido? O que mais poderia sair daquela conturbada história? As vozes se misturaram em um clamor de reações enquanto os hóspedes da barbearia choravam, murmuravam e retiravam conclusões. O futuro de Carlos estava agora nas mãos de uma verdade que há muito queriam esquecer. E a cada nova revelação, Lucas sentiu que se aproximava de algo mais profundo que não poderia ignorar. Um legado de culpa, dor e talvez até justiça. A barbearia não era mais um local de beleza e estilo, mas sim um campo de batalha emocional, onde segredos devastadores estavam prontos para destruir tudo e talvez até mesmo unir quem um dia se separou. A sala parecia prestes a explodir em um caos de gritos e verdades. Lucas, com o coração acelerado, queria saber a resposta para uma pergunta que não conseguia calar. Quem realmente era Carlos? Ele olhou para a mãe, para Raul, ou então para a foto que mudaria tudo. O choque pairava no ar enquanto o destino de cada um se transformava em um grande mistério. O ambiente e cheguei na hora certa, não é? Ele sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Lucas sentiu seu estômago se apertar.
O homem era Felipe, um conhecido da família, e sua presença parecia trazer uma aura de calamidade. Ele não era bem-vindo, e tudo em seu jeito dizia isso. Felipe, Carlos murmurou, o pânico dominando sua expressão. O que você está fazendo aqui? Acho que é hora de conversarmos, não acha? Felipe respondeu, com um tom que misturava ironia e autoridade. Ele avançou na direção de Carlos e o ambiente ficou gelado. Mas não só sobre o que está acontecendo aqui. Você tem muito que explicar. Não só para sua mãe e para o Lucas, mas para todos que estão assistindo esse belo espetáculo. As palavras de Felipe ecoaram pela barbearia e uma onda de murmúrios passou pela multidão. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Antes que Carlos pudesse se defender, Felipe arrancou uma folha de papel do bolso. Você se lembrou que eu tenho isso? Algo que vai mudá-lo para sempre. As luzes tremeluziram e a tensão virou um estado de guerra. O que seria tão devastador? Parece que você não é o único com segredos, Carlos. Olha só essa beleza, disse Felipe, mostrando o papel. Lucas conseguiu ver que era uma cópia de uma certidão de nascimento. O ar se cortou em 1000 pedaços enquanto o murmúrio se intensificava. Todos queriam saber o que estava acontecendo. Não, isso não pode ser verdade, Carlos gritou, seus olhos cheios de raiva e desespero. Que absurdo! Você não pode usar isso contra mim. Felipe riu, uma risada profunda e sombria. Ah, mas posso. Essa certidão diz que você e Lucas têm um parentesco, o que faz dele seu primo, Carlos. E com um passado tão sujo, não é? Veja quem está na lista de herança, um verdadeiro milagre. Os olhos de Lucas se arregalaram. Primo? Ele olhou para a mãe, seu coração batendo descontroladamente. O que ele estava ouvindo? Como isso era possível? Carlos estava em choque. Não, não pode ser. Isso é uma mentira. Sua voz hesitava entre uma raiva crescente e um medo genuíno. Ele sabia que a situação estava fugindo de seu controle e que Felipe tinha uma arma poderosa em mãos. Raul estava prestes a rir, mas a expressão de Amanda mostrou que aquilo não era só um jogo. Lucas sentiu angústia. Uma reviravolta chocante estava se formando na sua frente. Então, Felipe, você sempre soube disso? Que Luke está ligado a Carlos? Dona Clara murmurou, suas palavras quase um sussurro. O mundo ao redor de Lucas parecia se desfazer. Uma verdade devastadora como essa poderia reescrever toda a sua história. É claro que eu sabia, Clara. E o tempo todo, Carlos tentou esconder essas conexões. Felipe respondeu, agora colocando uma mão em cada ombro de Carlos. As revelações eram torpedos lançados a um barco prestes a afundar. Lucas, cercado de incertezas, se viu em um mar de confusões. Ele se perguntou o que isso significava para ele. Enquanto pensava, uma nova onda de som preencheu a barbearia. Um barulho alto, um vidro quebrando. Ouvindo o estrondo, Lucas se virou rapidamente e viu que uma janela estava se estilhaçando. Um grito ecoou e todos se viraram. Era Sofia, caída ao chão, segurando o braço. O desespero tomou conta. Carlos, me ajude! Ela gritou, mas Carlos estava muito envolvido na tempestade de revelações. O momento parecia congelado, e o olhar desesperado de Sofia trouxe outro tipo de tensão. Lucas sentiu seu coração acelerar. Mais um segredo estava prestes a vir à tona. O que mais iria se desdobrar naquele instante fatídico? A barbearia, cenário de glamour e sonhos, virou um labirinto de traições e dor. Toda a história estava se desintegrando diante dele.
Agora, a pergunta mais crucial passou a atordoá-lo. O que faria o link entre todos eles se tornarem indissociáveis? Poderiam aqueles laços serem ignorados? A queda era inevitável, e Lucas sentiu que o jogo estava apenas começando. No momento em que a janela estilichou, um grito ecoou em toda a barbearia. Sofia estava no chão, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "Carlos, me ajude!" As palavras dela cortaram o ar tenso. Todos giraram os olhares para ela, e a situação, que já era caótica, ficou ainda mais confusa. Carlos, em estado de pânico, avançou em direção a Sofia. Ele parecia estar se despedaçando. "Sofia, o que aconteceu?" Ele se agachou ao lado dela, as mãos tremendo ao tentar examinar o braço que sangrava. O balcão da barbearia parecia um campo de batalha, com segredos e revelações explodindo por toda parte. Raul, que estava se divertindo com a situação, logo se calou. O controle da situação escapava de Carlos, e Lucas, revivendo a agonia de tudo o que estava acontecendo, sentiu o estômago embrulhar. A sua mãe, em pé, representava a única conexão sólida que ele tinha. Dona Clara lançou uma olhada ansiosa entre a mãe e Carlos. "O que está acontecendo aqui? São tantas revelações, e agora isso?" Abarrotada de confusão. Mas nem todas as palavras de conforto pareciam suficientes. A dor visível no rosto de Sofia deixava todos inquietos. "Carlos, se você não ajudar, ela vai precisar de um médico." Amanda gritou, a voz tremente. Lucas viu, cada vez mais, o pânico se espalhando como uma mancha de tinta na água. E quando ele pensou que tudo poderia ficar calmo, Felipe, que tinha estado quieto até então, começou a rir de forma sarcástica. "Olhem só, como todos se importam agora. Mas e quanto ao que você esconde, Carlos? Você sabe o que fez?" Felipe apontou, como uma criança mostrando o que encontrou. E ali, entre a confusão, entre olhares desconfiados e dedos acusadores, todo mundo parecia esquecer de que Sofia estava ferida. As luzes da barbearia piscaram novamente, e Lucas sentiu um frio na espinha. Ele queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Ele sentia que tudo estava prestes a ruir de uma vez. Então, como se o tempo tivesse parado, Felipe puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, um gravador. "Vocês acham que não tenho provas? Eu estive gravando a conversa", ele gritou, pressionando o botão. O som ecoou dentro da barbearia, e uma risada cruel preencheu o espaço. Pessoas começaram a sussurrar, os rostos se transformando em máscaras de horror. A gravidade da situação aumentava a cada segundo, e antes que alguém pudesse reagir, uma sirene cortou o ar. A barbearia agora parecia o epicentro de uma tempestade. Carlos estava paralisado, seus olhos saltando de uma expressão de raiva para o desespero. "O que você fez, Felipe?" Sua voz saiu baixa, quase um pedido de clemência. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Com um movimento brusco, Sofia, ainda no chão, se levantou com uma determinação local. "Basta!" Ela olhou diretamente para Carlos, os olhos incendiando uma paixão que muitos tinham ignorado. "Você está feito, Carlos. Chega de mentiras." O silêncio que seguiu era denso, carregado de toda a tensão que havia se acumulado. Mas então, em um golpe definitivo, Sofia revelou um segredo que mudaria tudo. "Carlos, eu sei quem você realmente é. Você não tem só um filho. Tem dois, e eles são meus. Você fugiu da sua responsabilidade.
Um choque imenso percorreu a sala. Todos estavam paralisados. A revelação bateu como um tsunami, arrastando pérolas de histórias nunca contadas. 2 filhos? Lucas pensou, sentindo-se como se o chão havia sido arrancado debaixo dos pés. Ele olhou primeiro para Carlos e depois para sua mãe. O que tudo isso significava? Carlos estava em choque, balançando a cabeça, sem acreditar nas palavras que escapavam da boca de Sofia. Os murmúrios dos presentes se intensificaram, a especulação inundando a barbearia. Como pode ser? O caos se instalou. Uma onda de sentimentos diferentes preenchia a sala. Lucas, com a mente turbilhonando, finalmente deixou sua voz escapar. Isso não faz sentido. Como você pôde esconder isso de mim? Ele olhou nos olhos de Carlos, esperando alguma resposta. Mas Carlos nada disse. Ele estava imobilizado, atingido pela devastação do que havia acabado de ser revelado. Os olhares de todos se voltaram para ele, à espera de explicações, ao invés do brilho que costumava possuir. A barbearia, uma vez um símbolo de sucesso, se tornava um palácio de vidro quebrado. E tudo o que Lucas sabia estava sobrecarregado de dúvida. Como podiam ter vivido tantas mentiras? E enquanto a sirene ecoava cada vez mais próxima, a realidade da situação se instalava. Carlos estava prestes a perder tudo. Como a história de todos poderia mudar de um momento para o outro, se transformando em um mar de incertezas? Lucas sentiu um frio na base da espinha. Ele não sabia como a situação se desenrolaria, mas uma coisa era certa. O caminho à frente seria uma jornada tempestiva e sem garantias. Todos ali sabiam que o jogo havia mudado para sempre e que o que viria a seguir poderia arrasar o pouco que ainda restava naqueles laços despedaçados. Enquanto o caos se desenrolava na barbearia, o ar parecia denso e pesado. Todos ainda estavam absorvendo a revelação de Sofia, quando, de repente, a porta foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. A luz ofuscante da rua entrou, revelando uma figura alta e robusta. Era Marcos, o irmão mais velho de Carlos, um homem que todos conheciam, mas nunca esperavam ver ali. "Carlos, o que você está fazendo?" Marcos gritou, sua voz ecoando pela barbearia. Ele tinha um olhar intenso, como se estivesse ali para exigir respostas. O burburinho se intensificou. As pessoas se aglomeravam, curiosas e nervosas, sem saber para onde olhar. Carlos, tomado por um misto de alívio e pavor ao ver o irmão, tentou manter a cara de confiança. "Marcos, você não entende o que está acontecendo." Mas a voz de seu irmão não permitiu que ele terminasse. "Entender? Eu sei exatamente o que você tem feito." Marcos avançou, seus olhos fixos em Carlos. "Você acha que pode fugir das consequências? Não apenas suas, mas as da nossa família inteira." Lucas observava com a respiração presa. O coração batia forte em seu peito. O que mais poderia ser revelado? Quais segredos pesados estavam enterrados sob as mentiras de Carlos? A tensão na sala crescia, como uma bolha prestes a estourar. Cada palavra parecia lançar uma nova sombra sobre tudo o que havia sido dito. "Calma, Marcos," Sofia começou, ajudando-se a se levantar. O braço ferido pulava em sua tentativa de se manter estável. Talvez devêssemos conversar com calma." Mas o olhar de Marcos não vacilava. Ele estava lá por uma razão muito mais profunda do que todos imaginavam. E foi nesse momento, quando as vozes finalmente se acalmaram, que Marcos puxou um envelope de seu bolso. Ele o abriu, e uma série de papéis cuidadosamente dobrados caíram ao chão. A expressão de todos mudou.
O que era aquilo? Documentos? Assinaturas? Ele olhou para o irmão, uma mistura de raiva e desespero. Esses são registros, registros que provam tudo, ele declarou. Provas sobre o que a sua arrogância causou. Você destruiu nossas vidas, Carlos. E agora a verdade vai sair. Foram anos, anos de uma vida construída em cima das mentiras desse seu mundo de fama. Carlos hesitou, enquanto cada um começava a ler os papéis espalhados. Os rostos ao seu redor se fecharam, cada um mais alarmado do que o outro. E então, como uma bomba, uma foto caiu junto aos documentos. Era uma imagem envelhecida de um acidente de carro. A data datava de anos atrás, e um nome estava escrito no canto. Renato. Renato? Quem é? Lucas murmurou, mas por si mesmo. A confusão tomava conta de sua mente. Olhando para a expressão de susto de sua mãe, ele percebeu que o nome era conhecido por ela. Algo sombrio estava sendo puxado à luz, e uma verdade horrível começava a se desenrolar. Renato era o nosso amigo. O amigo que você deixou morrer, Carlos. Marcos gritou. O choque percorreu a sala como um fio elétrico. As pessoas deram um passo para trás. Algumas cobriram a boca em agaste. Carlos, atordoado, caiu nas cadeiras. O calor do orgulho que ele tinha começado a perder rapidamente pedaços. Isso não é verdade. Ele gaguejou em total negação, mas no olhar do irmão, todos puderam ver que a verdade já não poderia ser contestada. Você acha que eu não tenho segurança além disso? Eu sempre soube. Tudo nessa cidade sabe. E você vai pagar. Marcos gritou, mas Carlos apenas balançava a cabeça, derrotado. Lucas olhou para sua mãe, buscando resposta, um sinal de que tudo aquilo poderia ser reparável. O passado estava se desdobrando diante dele, e cada verdade parecia mais pesada que a anterior. O que Renato tinha a ver com isso? O que mais estavam escondendo? E não é só sobre você, Carlos. É sobre todos nós. Você sempre pensou que poderia ser o dono do mundo. Mas agora tudo isso está voltando para você, concluiu Marcos. A fúria de seu olhar transformando-se na fragilidade de um irmão perdido há muito tempo. Assim, enquanto os papéis e a verdade ao seu redor se desdobravam, Lucas encarou a vida que costumava conhecer, percebendo que uma nova sombra se formava. O que viria a seguir? Qual seria o impacto disso tudo em sua vida? E por que seria tão detestável o passado de Carlos? E naquele instante, antes que qualquer um pudesse responder, um telefone tocou alto, quebrando o silêncio. Era um número desconhecido. Todos estavam tão envolvidos na situação que não perceberam imediatamente, até que alguém decidiu atender. Alô? A voz estava trêmula, e todos se viraram para ver quem havia respondido. O que mais poderia ser revelado? Aquele silêncio foi interrompido pelo toque do telefone, e todos na barbearia viraram a cabeça. Alguém atendeu. Alô? A voz era trêmula. A tensão parecia cortar o ar. Carlos? A voz do outro lado soava familiar e atenta. Era Fábio, o advogado. O som da voz trouxe uma nova onda de inquietação. Você precisa vir agora. A situação está fora de controle. Estão a caminho. Um frio atravessou a sala. Humanos, segredos e a verdade se entrelaçavam como fios emaranhados. O que você quer dizer? Carlos perguntou. Sua voz quase não era ouvida. Temos um problemão, Fábio continuou. E a urgência em sua voz era palpável. A polícia está aqui para investigar. E se você não se apresentar, eles vão te encontrar de qualquer forma. Lucas olhou para a mãe, o medo estampado em seus rostos.
Os murmúrios se espalhavam por entre a multidão que assistia à barbárie. A cada segundo, as chances de Carlos se safar do que ele havia construído sabiam mais comprometidas. Dona Clara respirou fundo, como se estivesse cobrindo a dor que sentia pelas repetições de todas aquelas verdades. Carlos, você tem que ser honesto agora, enfatizou. Não apenas para nós, mas por você. Cale a boca! Carlos gritou, mas sua voz tremia. E nesse momento, percebeu que poderia perder tudo. O clima opressivo estava prestes a explodir e ele não tinha a menor ideia de como se salvar. Marcos observava, cansado. Carlos, é hora de enfrentar a verdade. Olha para onde você chegou. Não dá mais para fugir. Suas palavras eram firmes, mas havia uma pitada de preocupação. Eu só estava tentando proteger o que eu tenho. Era a barbearia, a minha vida. Falou com força da inegável. O peso da realidade caiu sobre todos como uma tempestade. Eles estavam ali, cercando um homem que havia se perdido no orgulho, desacreditando-o com verdade em dobro. Carlos acompanhou as pressões e, pela primeira vez, parecia não ter opções. Lucas sentiu um nó na garganta. Você vai deixar tudo desmoronar por causa do seu ego? Olhe para o que você causou! Gritou sem pensar. Ele não carregava o peso do rancor, mas uma urgência de que a verdade prevaleça e curasse. O silêncio tornou-se ensurdecedor novamente, mas não por muito tempo. Com um movimento decidido, Carlos se pôs de pé. Está bem. Vou me entregar. Se é isso que precisa para fazer tudo isso acabar. Executou palavras que desgastavam, um homem despido de orgulho e cada vez mais consciente das consequências de seus atos. A sala se encheu de murmúrios. As pessoas estavam chocadas, mas havia um vislumbre de esperança. Tal coragem poderia gerar uma nova história. Mas o que seria? O tempo diria. Marcos se aproximou, apoiando o irmão. E então, vamos juntos. Este é o primeiro passo para a redenção. Enquanto isso, a sirene da polícia se aproximava. Lucas viu seus olhos brilharem com uma nova esperança, mas também com medo do desconhecido. Apenas lembre-se, Carlos, é só o começo, disse, a determinação renascendo. Ele estava próximo da verdade, não mais um menino no controle, mas um jovem buscando a força que sempre existiu. E com isso, a barbearia, que um dia foi um símbolo de prestígio e vaidade, agora era o cenário de novas promessas. A vida de cada um estava prestes a se transformar, mas ninguém iria prever o que realmente aconteceria a seguir. E aí, meu amigo, chegou o grande momento de você fazer parte desse desfecho incrível. Se você gostou do que leu, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a espalhar essa mensagem. Vamos lá! Deixe seu comentário com suas reações e teorias sobre o fim. Sua opinião é muito importante. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs sabem o quanto é crucial apoiar o canal com essas ações. Estamos juntos nessa.